Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiramente gostaria de cumprimentar ao professor Paulo Hermano, da FIPMOC, professor de Direito, do curso de Direito, da matéria Direito das Sucessões, do 6º período noturno. Então, o que eu vou tratar aqui agora é sobre o princípio da comoriência, dentro da matéria Sucessões. Então, vamos ver o que vem a ser esse princípio, da comoriência. A situação jurídica da comoriência vem prevista no artigo 8º do Código Civil de 2002, nos seguintes termos. Artigo 8º. Se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos. Então, diz-se comorientes daqueles que morrem no mesmo instante. A lei estabelece que, falecendo dois ou mais indivíduos na mesma ocasião, não se podendo averiguar qual morte precedeu as demais, presume-se simultaneamente mortos, o que tem importante efeito na sucessão. Então, o que quer dizer esse princípio? É a situação em que um casal morre ao mesmo tempo em um acidente de avião ou um acidente automobilístico, na situação em que morre o casal ao mesmo tempo, simultaneamente, e não consegue se averiguar qual morreu primeiro. Um comoriente não participa da sucessão do outro, porque a vocação hereditária se dá em relação aos herdeiros existentes, no momento da abertura da sucessão, que ainda segundo a lei ocorre no preciso instante da morte. Esse aí é o princípio da Saizine, onde os bens transferem-se no momento da morte. O patrimônio, no caso, a herança. Ressalva-se, é claro, os casos de representação, por meio da qual os herdeiros do falecido habilitam-se à sucessão de quem o falecido estaria habilitado. Por exemplo, os filhos representam o pai pré-morto na herança do avô. Então esse é o direito de representação, quando os filhos representam o pai, o pai estaria já morto, e os filhos recebem a herança no lugar do pai. Esse é o direito de representação. Então, um exemplo para ilustrar a ideia apresentada no caso desse princípio da comoriência é a hipótese de um casal de viajantes de uma família em que o pai já vivera um primeiro casamento e a mulher também, cada um tendo um filho do primeiro casamento. Então, o casal no caso, já tiveram um casamento anterior ao que estão agora, a situação agora. Então, o pai teve um casamento anterior e a mulher teve o casamento também anterior. Ambos nesse casamento tiveram um filho. Cada um teve um filho no casamento anterior. Observando o regime normal da separação parcial de bens, ele e ela possuíam bens anteriores ao casamento, que não se comunicavam, chamados bens particulares. Em tal situação, diz a lei, o marido participa nesses bens da sucessão da mulher, em concorrência com os demais herdeiros. Então, o marido, no caso, se o marido tivesse sobrevivido, os bens particulares anterior ao casamento, ele participaria da sucessão em concorrência com os demais herdeiros, e a mulher igualmente, da sucessão do marido. Porém, falecido ambos no desastre, e sendo impossível detectar com precisão o instante da morte de cada um, então os dois são comorientes.
um não participando da sucessão do outro. Por conseguinte, o filho do anterior casamento do marido herdaria juntamente com o filho comum por inteiro os seus bens particulares. Então, o filho anterior ao casamento herdaria juntamente com o filho comum dos bens particulares. E o filho anterior do casamento da mulher também, juntamente com o filho comum, herdaria por inteiro os bens particulares dela. Quanto aos bens comuns adquiridos na constância do casamento, então os bens particulares são aqueles adquiridos anterior ao casamento e os bens comuns são aqueles adquiridos na constância do casamento. Seriam divididos entre todos os herdeiros a metade do marido entre o filho comum e o filho do casamento anterior, e a metade da mulher também entre o filho comum e o filho do casamento anterior dela. Então podemos ver que esse instituto é um pouco complicado, é o que trata, o que resolve esse conflito a respeito dos bens do casal na situação em que não se consegue saber qual o sujeito do casal, o marido, a mulher, morreu primeiro. Então esse é o princípio da comoriência que trata esse assunto. E encerramos aqui essa breve explanação sobre o assunto, e muito obrigado a todos.